E nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Ramiro, após a entrega de um saco com dinheiro ao Sidney, dirá a Irene que o Sidney quer ainda mais dinheiro para ficar de bico fechado. A vilã vai falar: não vou dar um único centavo a mais, Ramiro, e se livre desse chantagista de uma vez por todas. Sidney, depois de escapar de uma emboscada do Ramiro, procura o Caio e revela que a pessoa que mandou sabotar os freios do carro que Daniel dirigia foi a Irene. Sidney ainda pedirá uma quantia milionária para denunciar Irene em julgamento. Caio receberá do ex-capanga da madrasta um vídeo onde mostra uma coisa chocante da Irene e de um cúmplice da mulher. Caio diz: minha nossa, o juiz precisa ver isso agora mesmo. Caio entregará o vídeo surpresa nas mãos do juiz. Todos os presentes no julgamento ficarão de queixo no chão quando as imagens do celular forem reproduzidas em um telão. Antônio e Caio se emocionam com a cena. Irene ouvirá o juiz dar a sentença final. Nesse momento, uma pessoa misteriosa entrará no julgamento, deixando todos de olhos arregalados com uma revelação chocante. Tudo deverá acontecer depois que a Irene descobrir que Danielzinho não é o seu neto. Decepcionada, ela visitará o túmulo do filho no cemitério e se emocionará e pedirá perdão pelo mal que fez a ele. Sidney será a peça-chave no quebra-cabeça. Receberá dinheiro do Ramiro e deixará claro querer mais para manter o bico calado. Ramiro dará o recado à patroa. Irene falará: quem esse inútil pensa que é para querer me chantagear? Vamos fazer assim, Ramiro. Você vai se livrar do Sidney. Vai se livrar de uma vez por todas desse chantagista. Ramiro montará uma emboscada para o ex-amigo, que conseguirá fugir com vida. Sidney, após escapar da morte, entrará em contato com a ex-patroa, ameaçando: o seu plano de acabar com a minha vida falhou, dona Irene. A senhora cometeu o maior erro da vida da senhora. Agora não perde por esperar, eu vou acabar com você da pior maneira possível. Irene gela dos pés à cabeça com a ameaça. Ao desligar o telefone, aflita comenta: meu Deus, e agora? O Sidney sabe de muita coisa, ele não pode abrir o bico na cidade. Caio ouvirá alguém bater a porta. Ao abrir, dar de cara com Sidney. Possesso de raiva, Caio quis saber o motivo dele ter invadido o hospital para acusar o Jonatas injustamente. O ex-capanga da Irene pede calma: eu vou revelar tudo o que precisa saber, mas para isso, vai ter que transferir 5.000 para a conta de uma prima minha fora da cidade. Ainda o peão afirmar saber quem sabotou os freios do carro que Daniel dirigia. Desesperado para saber quem foi o mandante, Caio pega o celular e transfere o dinheiro para a conta da prima do Sidney. Caio fala: pronto, agora você vai ter que me falar tudo. Sidney também vai testemunhar pro juiz tudo o que sabe. Sidney olha dentro dos olhos do filho do Antônio e abre o jogo. Quem mandou sabotar os freios do carro foi nada mais, nada menos, que a sua madrasta, a dona Irene. Em choque, Caio duvidará, alegando que a Irene jamais seria capaz de colocar a vida do Daniel em perigo. O peão explica: não era pro seu irmão morrer, aquele acidente era para você bater as botas. Para sua sorte e azar do Daniel, quem pegou o carro foi ele. Caio pergunta ao Sidney se ele tem alguma prova concreta da acusação. O rapaz dirá que sim, que tem a posse de um vídeo chocante, mas que entregará o vídeo apenas nas mãos de um juiz. Caio exigirá ver as imagens do vídeo. Sidney avisa: eu vou mostrar a você, mas com uma condição. Me promete uma coisa: você não vai poder revelar nada do vídeo a ninguém, pelo menos não agora. Essa é uma carta na manga que eu vou usar apenas na frente de um juiz. Caio, ao ver as imagens gravadas no celular, quase desmaia, se enche de raiva e promete acabar com a madrasta e com o cúmplice do vídeo com as próprias mãos. Com o depoimento do Sidney, o advogado Rodrigo conseguirá uma ordem de prisão para Irene La Selva. A vilã será pega de calças curtas na própria casa.
quando policiais invadiram o local. Caio vai falar: é essa mulher, ela é a culpada da morte do meu irmão Daniel, prendam a Irene agora mesmo. Antônio arregala os olhos e retruca o filho: que conversa é essa, rapaz? Você tá maluco acusando a minha esposa de um absurdo desses? Tem noção do que tá falando? Luíde e Angelina, espantados, observam a vilã sendo algemada e levada presa. Caio olha dentro dos olhos do pai e avisa que os verdadeiros podres de Irene serão revelados na frente de um juiz, no julgamento. Antônio, ainda sem acreditar na cena que presenciou minutos atrás, diz: olha aqui, rapaz, isso que você tá acusando a Irene é muito absurdo. A Irene jamais seria capaz de algo assim. Vou fazer você pagar caro pelo que tá fazendo com a minha esposa. Você, Caio, e quem estiver te ajudando vão pagar caro. Dias se passam. Aline e o Caio receberam do Rodrigo a informação que o juiz marcou o julgamento da Irene. Aline fala: doutor Rodrigo, essa história do Daniel mexe muito comigo. Será que teria como eu falar com a dona Irene antes do julgamento? Eu preciso olhar nos olhos daquela mulher. Rodrigo avisa: eu vou conseguir junto ao juiz uma autorização. Aline aguarda. Uns minutos depois, o advogado retornará com a autorização em mãos. Caio, Aline e o advogado vão até o local onde a Irene está presa e dão de cara com o Antônio, que avisa que só por cima do seu cadáver deixará a viúva ver a Irene atrás das grades. Aline conseguirá ficar frente a frente com a Irene, olha nos olhos da vilã e diz: então quer dizer que foi a senhora? Você matou o Daniel? Confesso que estou tão surpresa quanto toda a cidade. Que a senhora é uma criminosa eu já sabia, mas tirar a vida do próprio filho, isso é um absurdo. Eu faço questão de estar presente no seu julgamento e vê-la sendo condenada a passar o resto da sua vida na cadeia. Aline deixa a delegacia, comenta com Caio e o Rodrigo, está com medo que a Irene consiga ser inocentada pelo juiz. Caio tranquilizar, falando que o Sidney tem uma carta na manga e usará no julgamento. Rodrigo pergunta que carta na manga é essa. O filho do Antônio responde: não posso falar nem mesmo para vocês, me desculpem, prometi ao Sidney, é para a segurança de todos. Chega o dia do julgamento da Irene, dentro da sala, já estará os convidados e o júri aguardando o juiz de início. Fora da sala, Rodrigo e Aline estarão reunidos, ansiosa. A viúva confessa estar com medo que o Sidney desista de acusar Irene e de mostrar ao juiz o vídeo que tem em mãos. Rodrigo pede calma e avisa que no julgamento acontecerá grandes surpresas. Do lado de fora do prédio, dentro de um carro, estará uma pessoa anônima esperando o momento exato para invadir o julgamento e revelar algo chocante. Em uma sala reservada, dentro do prédio, Irene, Antônio e o advogado Silvério estarão esperando o início do julgamento. Silvério, confiante, diz: não se preocupe, dona Irene, a menos que eles tenham algo que possam nos surpreender, não vejo motivo algum para nos preocuparmos. É a palavra de um peão, com uma ficha criminal extensa, contra a palavra de uma senhora correta, de família, que jamais teria coragem de fazer mal a uma única mosca. O juiz iniciará o julgamento. Caio, Antônio, Luíde, Angelina e Aline estarão entre os convidados. O júri ouvirá o juiz chamar: vamos iniciar o processo, que entre a acusada senhora Irene La Selva. Rodrigo, como advogado de acusação, fará diversos questionamentos à vilã, que conseguirá se esquivar, alegando não ter prova alguma dos absurdos que está sendo acusada. Silvério comenta consigo: muito bom, dona Irene é mais esperta do que eu imaginava. Vou conseguir provar a inocência até com uma certa facilidade. O juiz também ouvirá o depoimento da Aline: eu não sei de muita coisa, seu meritíssimo, além do que todos aqui já sabem, mas eu acredito que sim, que a dona Irene tenha mandado sabotar os freios do carro que Daniel dirigia, não para tirar a vida do Daniel, mas para tirar a vida do irmão do Daniel, o enteado dela, o Caio. Até porque toda a cidade sabe que a dona Irene odeia o Caio com todas as forças. Irene retruca a viúva falando que
jamais cometeria mal algum contra qualquer pessoa da família, que sempre amou Caio como se fosse o próprio filho. Caio, revoltado, toma a frente e grita: é mentira, essa mulher está mentindo meritíssimo. Irene é uma mentirosa, ela nunca gostou de mim. Nas noites de chuva, quando pequeno, me colocava para dormir do lado de fora da casa. Eu sempre fui tratado como um lixo nessa família, inclusive, pelo meu próprio pai. Do lado de fora do recinto, a pessoa misteriosa estará escutando tudo o que é falado no julgamento. Chegará a vez do Antônio depor. O juiz perguntará ao ricaço se ele acha que a sua esposa seria capaz de cometer um crime contra o próprio filho. Os convidados e o júri escutam a resposta do homem. Que conversa é essa, meritíssimo? Tá louco? Mas é claro que não. Irene é minha esposa. Jamais teria coragem de fazer um absurdo desses que estão acusando. Irene e o Caio realmente não se gostam muito, mas o que estamos discutindo aqui é a morte do meu outro filho. O Daniel era a pessoa que a Irene mais amava na vida. Disso não tenho dúvida alguma. Irene é inocente, sim. A vilã começará a tremer inteira, depois que o juiz chamar a testemunha secreta, que entre a principal testemunha do caso, que entre o Sr. Sidney Moreira. Irene gela dos pés à cabeça ao ver o seu escapando e entrando no recinto. O juiz diz: responda com a verdade todas as perguntas que o advogado de acusação questionar. Dr. Rodrigo se aproxima do Sidney e pergunta: preciso que nos explique, com clareza, a ligação que tinha com a dona Irene. Sabemos que você era funcionário da Fazenda La Selva. A minha dúvida é, por acaso, você fazia serviços extras fora da fazenda? A dona Irene e o Silvério tentará barrar a pergunta, afirmando que o Dr. Rodrigo está induzindo a testemunha. O juiz negará a objeção e pedirá ao careca que se mantenha calado. Sidney explica: eu sempre trabalhei pro Dr. Antônio. Isso todos aqui já sabem. O que ninguém sabia é que também fazia serviços à dona Irene, sim. Inclusive, o serviço que matou o próprio filho dela, o Daniel. Os convidados e o júri ficam abismados com a declaração do peão. Irene contestará, alegando ser mentira, que o juiz não pode acreditar nas palavras de um serviçal, que não tem nem mesmo onde cair morto. Silvério exigirá que a testemunha apresente provas do que está acusando a sua cliente. Rodrigo se impõe, afirmando: não se preocupe, doutor Silvério, a testemunha tem uma prova, sim. Todos aqui estão prestes a ver essa prova. Silvério e Irene ficam sem entender que espécie de prova Rodrigo está se referindo. O juiz olha a ficha das testemunhas e comenta: aqui diz que o Sr. Sidney Moreira solicitou um telão para reproduzir um vídeo, onde mostrará o que realmente aconteceu. Irene, com medo do que o Sidney possa ter em mãos, pedirá um tempo, alegando não estar se sentindo bem. Sozinha com Silvério, em uma sala, exigirá saber que vídeo é esse que Sidney tem em mãos. O careca preocupado fala: não sei, dona Irene, eu acho que nem mesmo o advogado Rodrigo tenha conhecimento do que tem nesse vídeo. Agora, só nos resta torcer para que não seja nada comprometedor. Até agora, estamos em vantagem. Irene retorna ao seu lugar. O juiz pergunta ao Sidney: onde está o vídeo? A testemunha pega o celular, caminha até o juiz e entrega em mãos. Irene, apreensiva, apenas observa. Antônio, Aline, Caio e todos os convidados também observam o juiz com o celular nas mãos. Sidney fala: esse é o vídeo que eu quero que reproduza no telão, meritíssimo. Todos precisam ver. O juiz, ao ver a imagem do celular, se assusta e comenta: minha nossa, mas esse vídeo é a prova cabal. Isso aqui é muito grave, mais grave do que eu imaginava. Irene, sem saber do que se trata, pedirá ao juiz para ver o conteúdo do vídeo e voltará a afirmar que são provas falsas que estão usando contra ela. O juiz fala: devido ao grau de gravidade desse vídeo, vamos permitir que seja reproduzido num telão, para que todos nesse recinto vejam, com os próprios olhos, o que eu acabei de ver. A sua situação, dona Irene La Selva, acabou de complicar 100 vezes mais. Silvério sussurrando:
Pergunta a cliente: o que será que tem naquele vídeo de tão grave assim? Irene responderá não saber, que não poderia imaginar que o Sidney tivesse algum tipo de gravação a respeito. Caio grita: eu sei o que tem nesse vídeo, é muito grave sim, e é por isso que eu estava tão confiante que você seria condenada e com certeza vai ser condenada a muitos anos na cadeia. O juiz reproduzirá no telão as imagens gravadas no celular do Sidney. O público fica em choque. Antônio olha para a esposa e fala: eu preciso de uma boa explicação, Irene. O que significa isso? Aline, em choque, também diz: essa mulher não merece perdão, tem que pagar o resto da vida na cadeia, é o mínimo que ela merece. No telão estará sendo reproduzida uma reunião da Irene conversando com Ernesto, com a Dalva e com o patrão da Lucinda. O mesmo juiz que estava acobertando todos os crimes da Irene, inclusive, era esse juiz que pressionava o Marino a não investigar os casos. O primo do Ernesto surge no meio do julgamento, revelando que a Irene, além da sabotagem dos freios que matou Daniel, também atentou contra a vida do Caio e do Ademir e que está ali colocando a sua vida em risco, apenas para fazer justiça à morte do seu primo Ernesto. O juiz baterá o martelo: a senhora La Selva está condenada a 30 anos de cadeia por crimes contra Daniel La Selva, Ernesto Siqueira e os atentados contra Caio La Selva e Ademir La Selva. O capítulo de hoje foi realmente espetacular. Se você não vê a hora da dona Irene ser presa, comenta aqui nos comentários. Se você não quer perder nenhum episódio da sua novela mais amada, já aproveita e inscreva-se no canal e deixe aquele like para ajudar no crescimento do canal. Beijos.